Olá, você está na TV Comunitária de Belo Horizonte, a TV CBH. Eu sou Gilvanda Luiz Moreira e nós estamos iniciando mais um programa Palavra Ética, aqui em Belo Horizonte, terceira maior capital do país. Acontece que em Belo Horizonte, a questão habitacional continua sendo um grande problema. Há 3 anos atrás, quando abriu-se as inscrições para o programa Minha Casa Minha Vida, em um único dia, 198 mil famílias, cerca de 1 milhão de pessoas, se inscreveram. Mas acontece que, nos últimos 4 anos, não foi feita nenhuma casa para famílias de 0 a 3 salários mínimos pelo Minha Casa Minha Vida. E por outro lado, mais de 70 mil imóveis estão ociosos. Diante desse quadro, o que vem acontecendo? Há 4 anos atrás, aconteceu a ocupação Camilo Torres, no Barreiro, e 142 famílias já construíram 142 casas. Há 3 anos e meio atrás, aconteceu a ocupação da Andara, no Céu Azul, aqui em Belo Horizonte, e cerca de 1.000 famílias já construíram suas casas de alvenaria. Há 2 anos atrás, aconteceu a ocupação Irmã Dorothy, também no Barreiro, onde 137 famílias estão construindo suas casas de alvenaria. E há 1 ano atrás, a ocupação Zila Exposta Helena Greco, no conjunto Zila Exposto, ocupou lá lentamente e agora, 1 ano depois, já estão construindo 140 moradias de alvenaria. E, ultimamente, em meados de agosto, após o grande despejo, truculento despejo da ocupação Eliana Silva, que aconteceu dias 11 e 12 de maio passado, em meados de agosto agora, o povo da ocupação Eliana Silva, liderado pelo MLB, Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas, ocuparam novamente um grande terreno abandonado no Barreiro. E lá hoje estão com cerca de 400 famílias. E para conversar conosco aqui sobre essa questão habitacional em Belo Horizonte, nós convidamos hoje a Tatiane Louise Nonato Pinto. Tatiana, bem-vinda aqui no programa Palavra Ética. Obrigada. Muito obrigada. Tatiane Louise Nonato Pinto estudou até a 7ª série do 1º grau e hoje trabalha como cuidadora de idosos. Tatiana, para começo de conversa, conte para nós, assim, de uma forma rápida, um pouquinho da sua história. Onde você nasceu, quais são as principais marcas da sua infância e adolescência, até chegar por que você está hoje participando da nova ocupação Eliana Silva no Barreiro, aqui em Belo Horizonte. Eu nasci aqui em Belo Horizonte mesmo e cresci ali no bairro do Nova Sintra. Eu fui criada pela minha avó, que é minha mãe, eu e meu irmão. Minha mãe foi embora, deixou a gente muito cedo, ela foi embora, casou, constituiu outra família e deixou a gente exatamente por isso, porque não tinha condições, não tinha moradia, não tinha condições de dar uma coisa melhor pra gente e acabou deixando a gente com a minha avó. Eu fui mãe muito cedo, fui mãe nova, com 14 anos, e daí começou a luta. Essa luta por moradia, eu trabalho. Hoje, quantos filhos você tem? Sempre trabalhei, eu tenho 3 filhos. E eu sempre trabalhei desde muito nova, só que é muito difícil. Você já trabalhou em quê? Eu comecei a trabalhar, eu vendia doce na rua. Comecei novinha vendendo doce na rua, já vendi assinatura de revista e jornal, e casa de família, e até que agora eu tô como cuidadora de idosos. E assim, foi a partir dessa dificuldade. Tem um companheiro ou não? Não. Eu sou separada. Exatamente por causa de violência doméstica. Eu fui casada há 7 anos e aguentando muita coisa, e um dia eu resolvi que eu ia cuidar da minha vida. Sempre trabalhei, que nem eu já falei, só que é muito difícil. É muito difícil ganhar o salário que se ganha hoje, que eu ganho salário mínimo, pagar aluguel, pagar gente para olhar, até porque creche não é assim do jeito que se fala nas propagandas eleitorais, não é assim, não é fácil assim, é muito difícil. Estou anos em fila de espera, escola tem, mas é meio período, então é muito difícil. E a gente está lutando por moradia, que eu acho que é um dos principais direitos que toda pessoa deveria ter. Para uns é mais fácil, para outros não, então por isso que a gente está lutando. Você se inscreveu no programa Minha Casa Minha Vida? Quando eu fui me inscrever já não tinha mais vaga, já não tinha mais inscrição.
E que idade tem seus filhos hoje? Eu tenho um filho de 11 anos, uma filha de 8 e um menino de 5. Quais são os nomes? Juan, Beatriz e Gabriel. Tá. Essa situação que levou você a entrar junto com o povo, ocupar o terreno abandonado lá no Barreiro, aqui em Belo Horizonte? Isso. Eu era casada, morava de aluguel, a gente foi despejado muitas vezes. E aí, quando eu resolvi me separar, eu fui morar de favor na casa dos outros. Assim, minha casa era uma mochila. Colocava a mochila nas costas, para casa da minha mãe, com as 3 crianças, para casa da minha avó, para casa de amigos, e assim foi. Aí, quando eu conheci o MLB, que é um movimento muito sério, que realmente ajuda as pessoas, que é um movimento mesmo, de luta mesmo, pelas pessoas, pela sociedade. E aí que eu entrei nessa ocupação agora, ocupação Helena Silva, e eu estou morando lá. E lá a gente está comendo bem, a gente está vivendo bem, tem uma creche no qual estou podendo deixar meus filhos lá para poder sair para trabalhar. Vocês já conseguiu construir uma creche lá? Isso. No começo a creche era mais simples, mas já tinha voluntários. Agora a gente já tem uma creche de alvenaria. E está funcionando direitinho, oficinas, reforço escolar para as crianças que já estão na escola, as crianças mais velhas. E está sendo muito, muito legal. 4 alimentações por dia. Às vezes na casa da gente, na casa dos outros, não tinha essa Tem uma alimentação cozinha saudável. comunitária? Tem uma cozinha comunitária. Tem uma comissão de cozinha que faz uma comida balanceada, legumes, frutas, coisa de primeira mesmo. Sabe que eu não esperava que fosse assim. Como é que é? Aí tem o café da manhã? Café da manhã, pão, leite, e tem o almoço, café da tarde, janta, e nesses intervalos muita fruta, suco para as crianças da creche. E como a alimentação é fruto de doação? Como é que é? Isso. A gente recebe doação, inclusive a gente está precisando muito de doação, porque a gente não tem ajuda nenhuma de prefeitura, de órgão nenhum do governo, é a gente mesmo. O pessoal que está ajudando, tem muitos alunos, muitos estudantes que estão participando com a gente, colaborando com o movimento, doação do pessoal da comunidade, doações de todos os lugares. E a gente mesmo, um contribui e reforça lá. Tatiana, o terreno estava abandonado. Para entrar lá e começar, foi fácil, foi difícil? O que foi mais difícil? Foi tomar a decisão de entrar ou enfrentar a polícia, resistir diante da polícia? Como é que foi? Tomar a decisão de entrar não foi difícil, não. A gente está lá porque a gente precisa mesmo, porque eu não tenho para onde ir, senão eu não estava lá não. Se eu tivesse uma casa, uma cama quentinha, não estava lá não. Tomar a decisão, não precisei pensar 2 vezes, mas enfrentar a polícia foi muito difícil. Conta um pouquinho, como é que foi porque houve, assim, durante vários dias, várias famílias foram lentamente ocupando, mas Isso. na madrugada do dia 25, dia 25 chegou um número grande, não foi? A gente estava dormindo, tranquilo com as crianças, e de repente chegou aquele aparato policial que parecia que estavam indo para uma guerra. Muita polícia? Muito, parecia que tinha um monte de terrorista, ou então muito bandido. Parecia que tinha muito bandido. Inclusive tinha crianças lá perguntando o que eles estão procurando aqui, estão procurando bandido. E as mães tendo que explicar para as crianças que não tinha bandido ali. Que eles estavam, que era uma polícia despreparada, que não sabia o que estava fazendo, com um helicóptero. Tinha até helicópteros. E ali eles agrediram a gente verbalmente, teve agressão física, prenderam advogados, foi uma coisa assim... Eu posso falar, não é que eu ouvi não, o policial falou para mim na frente do meu filho, me chamou de vagabunda, de desocupado e mandou ir trabalhar. Eu queria falar, se ele estivesse me ouvindo aqui agora, que eu não sou vagabunda, eu trabalho. É difícil só conseguir, com esse salário que a gente ganha nessa cidade que a gente vive, conciliar isso tudo. Então, ou você é escravo do aluguel, ou você mora de favor na casa dos outros. Que é outra humilhação também. Isso, que é uma humilhação, é o que eu ia falar agora. Muitas vezes meus filhos tiveram que comer no chão, do lado de fora na casa dos outros, para não sujar a casa deles. Então, é difícil até falar sobre isso, porque eu fico um pouco mais... É difícil até falar sobre isso. E a polícia foi assim, eles agredindo a gente muito, cansando a gente muito, e continuam. Eles não dão sossego não, toda hora tem uma confusãozinha, toda hora tem um camburão lá, a gente sai para audiências públicas, inclusive a gente teve hoje numa audiência pública. Na Câmara dos Vereadores isso, na Belo Câmara Horizonte, né? Isso, na Câmara dos Vereadores. E a gente tinha escolta armada, o camburão estava atrás da gente. Atrás dos ônibus? Atrás dos ônibus, isso mesmo. Inclusive dentro da Câmara tinha policial também, policial da tropa de elite. Eles estão preparados para a guerra, enquanto a gente está preparado para conseguir moradia, para conseguir dignidade. E é isso. E tem que encontrar uma solução para o problema. Isso.
A solução a gente já tem, né? A solução é deixar a gente construir, deixar a gente ficar lá. O terreno lá, inclusive todos os terrenos lá, há 20 anos atrás eram públicos, né? E depois foram vendidos, usados para especulação imobiliária, grilagem. Quer dizer, o terreno está lá abandonado, a gente abandonado de um lado, o terreno abandonado de outro. E agora é nosso. Outra coisa que eu queria falar. A repressão é grande, é difícil, mas a gente vai aguentar. A gente vai aguentar. Pode a polícia, pode quem quiser. A gente não quer briga, a gente está querendo moradia. A gente não é bandido, a nossa briga não é com a polícia. A nossa briga é com o governo. Eles que tinham que dar esse reforço para a gente. A nossa briga não é com a polícia, mas se chegar lá, pode ir Caveirão, pode quem for. Eu vou estar lá na frente com meus 3 filhos e eu não vou sair. E se por um acaso eles resolverem passar por cima da gente com caveirão, com trator, vai matar só um pouquinho, vai sangrar só um pouquinho. A outra metade que vai ficar, a gente vai ocupar de novo, e a gente vai ocupar de novo, porque a gente está querendo solução. A gente está querendo arrumar solução para o déficit habitacional. Agora, se a gente não conseguir arrumar solução, a gente vai arrumar problema. A gente vai arrumar problema. Tatiana, alguém pode entender essa fala sua como uma ameaça? Não, não é uma ameaça, não. Porque já teve um despejo, dias 11 e 12 de maio, né? Foi realmente 400 policiais com caveirão, com cavalaria e tudo, e na marra expulsaram o povo. Se agora um empresário já conquistou liminar de reintegração de posse, o outro empresário de um dos outros terrenos que está ao lado, também com parte ocupada, pediu também reintegração de posse, mas a justiça não deu. Mas explica bem isso aí. Se voltar de novo, se a justiça mandar despejar e a polícia chegar lá... Não é uma ameaça. O que acontece é que a gente não tem mesmo para onde ir. E eu estou falando aqui que a gente não vai sair de lá. A gente só sai de lá se for para uma coisa melhor. Não é ameaça, não. Eu só estou falando... A gente é que vive ameaçado. Eu esqueci de colocar aqui que as nossas crianças, elas vivem... Se passar um helicóptero, as crianças saem correndo para a barra da saia das mães. Porque com medo. Então, a gente vive ameaçado. Só que a gente está cansado de viver assim. A gente vive lá e nessa sociedade aqui a gente vive ameaçado, humilhado, e a gente está cansado disso. Então, não adianta achar que porque desocupou a gente lá na primeira vai chegar de novo caveirão. Pode ir 10 caveirões, agora ninguém vai sair. Ninguém vai sair. Ok, nós estamos hoje aqui no Palavra Ética entrevistando Tatiane Louise Nonato Pinto, né? Tem a 7ª série do 1º grau, trabalha como cuidadora de idosos e está participando da nova ocupação Eliana Silva no Barreiro, aqui em Belo Horizonte. Tatiane Nonato, muito obrigado por essa entrevista, tá? E no segundo bloco aqui do nosso programa Palavra Ética, nós vamos entrevistar outra companheira lá da nova ocupação Eliana Silva, que será a Mônica de Lima Ferreira. Obrigadão e que a bênção do Deus da vida continue acompanhando vocês. Amém. Nessa luta Obrigada. Tão justa e tão necessária. Obrigada, Frei Giovanni. Um abraço e nós vamos a um pequeno intervalo e voltaremos já já. Sempre que a senhora me vê na televisão, a senhora logo pensa: opa, tem produto de limpeza novo chegando. E tem. Só que este é um produto que vai deixar o seu filho de cara limpa e que vai acabar com toda a sujeira que as drogas estão querendo fazer com ele. Que é tão fácil de usar. Quer ver? Toda vez que aparecer alguém oferecendo drogas, a senhora pede para o seu filho usar as mãos e fazer assim para as drogas. Socorro, não estou sentindo nada. Não vai dar mais pra chorar, nem pra rir. Socorro, alguém me dê um coração, que esse já não bate, nem apanha. Por favor, uma ajuda pequena, qualquer coisa que se faça, um aviso, um telefonema. Socorro, alguma rua que me dê sentido, em qualquer cruzamento, acostamento, encruzilhada. A exploração sexual de crianças e adolescentes é crime.
Se você presenciar qualquer ato desse tipo, denuncie. A ligação é sigilosa e gratuita. Com a sua ajuda, podemos mudar o destino de muitas crianças. Olá, nós estamos iniciando o segundo bloco do programa Palavra Ética. Hoje nós entrevistamos aqui no primeiro bloco Tatiane Louise Nonato Pinto, que conversou conosco sobre a questão habitacional na cidade de Belo Horizonte, direito à moradia. Agora no segundo bloco nós vamos conversar com Mônica de Lima Ferreira. Mônica, bem-vinda aqui nesse segundo bloco do programa Palavra Ética aqui da TV Comunitária. Obrigada. Sinta-se como se você estivesse lá na ocupação, bem à vontade. Tá, ok? Joia, obrigada. A Mônica de Lima Ferreira estudou até o primeiro ano do segundo grau, atualmente está desempregada e está hoje coordenando a comissão que cuida da creche da nova ocupação Eliana Silva aqui no Barreiro. Mônica, para começo de conversa, conte para nós um pouquinho da sua história. Onde é que você nasceu, como é que foi a sua infância, adolescência, até você tomar essa decisão de se juntar com centenas de outras famílias e lutar por um pedacinho de terra pela casa própria no Barreiro aqui em Belo Horizonte. Eu moro em Belo Horizonte desde criança, né? Aí eu morava na casa dos meus pais até antes de eu engravidar. Engravidei do meu menino, eu estava com 15 anos, né? Aí eu fui morar na casa dele, com o pai dele, né? Só que foi muito sofrimento, porque ele começou a beber, a usar droga, sabe? Nunca, assim, tive, assim, uma vida boa, assim, de casal normal mesmo, não. Aí eu fui empurrando, né? Deixando levar e acabei ficando com ele 12 anos e arranjei 4 filhos. 4 filhos. Isso. E você se separou? Separei. Já tem 1 ano e pouquinho que eu tô separada. E, Mônica, você participou da primeira ocupação da Eliana Silva, foi despejada em 11 e 12 de maio passado? Isso, participei sim. Foi muito importante eu participar da ocupação, da primeira ocupação Eliana Silva, porque assim, eu não tinha lugar nenhum para me ir, para me morar, porque o meu pai tinha falecido há uns 2 anos atrás, sabe? E tinha uma casa, né? Só que aí não era totalmente assim, uma boa casa, né? Estava muito prejudicada, assim, que ele, para construir ela, ele fez assim, direto, não fez aquela cinta, aquelas coisas assim, não. Aí a casa começou a cair e ele faleceu, aí minha mãe vendeu barato para poder fazer enterro, pagar as dívidas do enterro dele, né? Mas aí quando veio uma chamada, minha colega me chamou para ocupação Eliana Silva e eu fui participar. Gostei muito, fui muito bem recebida, meus filhos foram muito bem recebidos, muito bem tratados. Foram 3 semanas de vida da ocupação e depois 2 dias foi uma grande sexta-feira da paixão, o dia do despejo, né? Isso mesmo. O que, assim, para falar em poucas palavras, o que está marcado para toda a sua vida naqueles 3 semanas de ocupação e depois do despejo? Olha, igual eu estava falando, nas 3 semanas da ocupação Eliana Silva foi muito bom, porque eu conheci várias pessoas, conheci os meninos da coordenação, coordenação do MLB. Do MLB. Que é o movimento de luta nos bairros, vilas e favelas. Que é o movimento de luta no bairro, vilas e favelas. Fui muito bem recebida, sabe, por todos lá. E meus filhos também gostavam muito. Eu já estava me sentindo que lá, a primeira ocupação, já era minha casa. Porque ali eu podia sair, podia voltar, estava lá, era lá que eu ficava, era que eu dormia, era que eu comia, que eu tomava banho na casa dos outros lá mesmo, dos vizinhos, né? Que foi solidário, assim, a deixar a gente tomar banho na casa, buscar água, essas coisas assim. Só que é triste porque quando chegou lá o dia da desocupação, eu chorei muito. Foi dolorido o despejo? Muito, muito dolorido, sabe? As pessoas são muito violentas, polícia, né? Muito violenta, assim, insultando, rindo da cara da gente, entendeu? Com coisas assim que eles não têm família, que eles sabem os dias da manhã, com coisas assim que eles eram deuses, né? Deuses, para poder saber o dia da manhã deles, né? Porque foi muito humilhante. Um policial até urinou, né? Eu fiz até urinou o quê? Na vista das mulheres? Na vista da gente lá no dia da desocupação, entendeu? E foi muito difícil, porque às vezes assim, as pessoas acham que aquilo é um bando de gente que não tem nada o que fazer,
que está lá ocupando uma terra, né? Assim, que nem precisa, mas engano das pessoas que acham isso, porque todo mundo precisa de um lugar para morar, de uma casa digna, onde que tem, assim, um bairro, né? Onde que tem posto de saúde, escola, creche, tudo assim, em comunidade, né? Todo mundo precisa. Só que às vezes a pessoa, assim, como prefeito, como polícia, pensa assim que não é assim, é só chegar e ocupar um lugar, não, todo mundo sabe que não, entendeu? Mas eles têm que ver que as pessoas estão ali, não é para fazer hora, não é para brincar de casinha de lona, não, porque a gente quer sempre um lugar onde que a gente pode chegar de serviço, descansar, repousar, né? Igual os meninos chegam da escola, a primeira coisa que eles querem é o quê? Tomar café e ficar em casa, né? Ver televisão, e para isso tem que ter a casa. Sem casa não dá, né? Sem Mônica, casa não dá. passaram-se 3 meses e agora você já está dentro da nova ocupação Eliana Silva e já coordenando a creche Isso. que já foi construída lá. Primeira casa de alvenaria construída foi a creche, né? Isso. Pergunto para você, como é que está a organização? Tem organização lá? Tem. Como? Ou está meio avacalhado? Não, Como é não que está avacalhada, lá é tudo organizado, tudo. Tem comissão de creche, comissão de cozinha, comissão de lixo, porque não pode deixar lixo espalhado, né? Comissão de segurança, assim, sentindo melhor do que em casa, né? Porque assim, Vocês já criaram até uma biblioteca lá já? tem biblioteca. Ontem mesmo a gente acabou de ajeitar a creche, né? De arrumar a creche, agora ficou bem melhor, organizamos tudo, entendeu? Agora é só chegar mais, receber as crianças, igual quando não tinha a creche lá, né? Assim, de alvenaria, a gente estava atendendo eles em outro canto, né? Um barracão de no lona. barracão de lona, isto. Só que, assim, sempre organizado, né? Não é tudo bagunçado, não. É sempre muito organizado. Mônica, e a nova ocupação Eliana Silva, do MLB aqui no Barreiro? Vocês estão recebendo apoio de muita gente? Ou tem gente muito criticando? Como é que tá? Nós estamos recebendo muitos apoios, sim, sabe? De estudante, né? Arquitetos, eu acho isso mesmo. Arquitetos. Estamos, sim, sendo muito apoiados por eles, né? Porque vai um pouco, dorme lá na ocupação, depois vai outros trocos, está revezando, mas está apoiando tudo direitinho, entendeu? Muito bom. Não tem... É o povo da região do Barreiro, você sente que o povo está sendo solidário? Assim, em algumas partes está sendo solidários, né? Porque, assim, eles, como é que eu posso te dizer, assim, pensa assim, esse povo vai incomodar a gente, vai acontecer outras coisas, que eles querem fazer favela, quer não sei o quê, entendeu? Assim, como que eu posso dizer assim, fazer bagunça, mas a gente não quer fazer bagunça, a gente quer ali montar, né, a moradia da gente, ter a casa da gente, dignamente, como todo mundo merece, entendeu? Não estamos ali querendo prejudicar ninguém, nós estamos precisando de muita solidariedade, muita união e muita força. Aí eu até falo, sabe, que quem quiser ajudar, fortalecer a gente cada dia mais, pode ir, que a gente recebe de braços abertos. Não, assim, não tem ninguém lá que possa fechar a porta, né, para ninguém. Porque ninguém é melhor do que ninguém. Agora, assim, a gente está precisando muito de apoio. Aí quem tiver aí, assim, pessoas que possam apoiar a ocupação, apoiar o movimento, seja muito bem-vindo. Inclusive, Mônica, quem quiser conhecer, ir lá. Outra alternativa, Isso. quem pode começar através da internet, pesquisando lá em www.ocupacãoelianasilva.blogspot.com ocupacãoelianasilva.blogspot.com. Mônica, me ajuda a responder uma pergunta aqui. Tem gente que diz assim, fala, esse povo desses sem casa invadiram terra, estão querendo roubar o que é dos outros, não tem necessidade, são aproveitadores. Como é que você responde esse tipo de acusação? Olha, quando as pessoas chegam para mim particularmente, falam isso, eu falo que não, porque a terra está lá há mais de 20 anos, está vazia, não tem nada assim que possa ser útil lá, só tinha lixo, entendeu? Entulho. Abandonado, tá? Abandonado, totalmente abandonado lá. Aí a gente chega e ocupa, as pessoas ficam assim mesmo, sabe? Pensando que a gente está ali para poder pegar as coisas. Elas pensam que a gente já tem casa, que está ali só para poder fazer bagunça, mas não. A gente não tem casa, a gente está ali porque a gente precisa, né? E é isso. As pessoas têm que ter, assim, a liberdade de construir uma casa e, assim, ficar dentro dela, né? Criar os filhos sossegadamente, união, assim, não importa, igual lá, faz parte com o Vale do Jatobá, não importa em que região, entendeu? Só que as pessoas, às vezes, elas, antes de conhecer as pessoas, ela fica muito, assim, desconfiada, né? Como é que vai ser, né, o bairro, se vai ser bairro mesmo,
Isso que fica assim no ar. Inclusive é importante, você fez referência que tem arquitetos, né? Isso. Da grande rede de apoio, é importante a gente considerar aqui, né? Eu estou lá tentando ajudar, tem vários advogados, né? Tem estudantes da UFMG, da PUC, de várias faculdades aí, né? Grupo dos arquitetos, estudantes de história, de psicologia, né? Inclusive uma que estava escalada para... entrevistou já a Maíra, né? Que é formanda em psicologia pela UFMG, não está aqui porque perdeu a voz, porque o poeirão dá no calorão danado, né? Nessa situação. Então, assim, tem uma grande rede. E uma das coisas que está sendo feita, esse grupo de arquitetos, né? Doutores de arquitetura, professores, estudantes, junto com vocês lá, estão organizando um plano urbanístico para que realmente seja um bairro organizado, não é? Isso. E, assim, as vantagens que for ter no bairro lá no Eliana Silva, não vai ser só do pessoal do Eliana Silva, vai ser de toda a região, né? Se for ter pracinha, todo mundo vai poder usufruir, né? Do local, brincar, participar mesmo. Não vai ser assim, fechado para outros vizinhos de bairros, não. Vai ser aberto para todo mundo. Ô, Mônica, vê se você confirma que eu ouvi falar que no local aonde a prefeitura pediu reintegração de posse e a juíza da 6ª Vara Pública Municipal concedeu a reintegração de posse, o terreno ficou lá, que foi encontrado o corpo de uma mulher lá? O pessoal lá da região está falando isso sim, comentando sobre um corpo que foi achado lá de uma moça, né? Lá que foi morta a tiro, pelo jeito que eles falaram. No terreno aonde estava a ocupação Eliana Silva? A primeira ocupação Eliana Silva. Pois é, pra vocês pensar aqui, lembrar aqui, ó, a ocupação Eliana Silva ocupou um terreno lá que era abandonado, né? Quer dizer, a prefeitura não estava lá cumprindo a função social do terreno, antes estava abandonado, e depois retirou o povo, agora voltou a ser local de desovas de cadáver. Verdade. Então assim não dá. Então o que estão lutando é pelo direito à moradia, viver com dignidade. Isso né? mesmo. E se você pudesse falar para as autoridades, que mensagem você gostaria de dizer? Para o prefeito, para o governador, para a presidenta, para o Tribunal de Justiça? Eu gostaria de falar que eles põem a mão na consciência, né? E lembra que ali assim, como eu posso dizer, pessoas que querem ter uma vida digna, moradia digna, são todos trabalhadores, honestos e que precisam sim de um lugar onde que eles possam repousar, onde que eles possam assim, sentir firme, sentir confortável, que é a casa da gente, que não importa, qualquer lugar que a gente vai e que a gente quer chegar, é a casa da gente, que é o melhor lugar. E você está com seus 4 filhos lá na ocupação? Eu não estou com os 4 filhos lá na ocupação, só estou com a minha de 1 ano e 11 meses, porque os outros têm escola, né, estuda, e eu não posso levar eles para lá agora, porque eu nem ainda consegui transferência de escola. Né? Mônica, posso imaginar assim que um dos grandes motivos dessa luta sua é para construir realmente um futuro melhor para os 4 filhos? Pelos meus filhos. De tanto que eu estou morrendo de saudade deles, que só estou com a pequenininha e ele está assim na casa de parentes, né, para poder ir para a escola, mas é muito difícil porque é uma dor muito grande, sabe? Eu queria que o prefeito resolvesse isso logo, sabe? Dar um lugar para a gente construir, para a gente morar, para eu poder buscar os meus filhos, poder morar comigo de novo, para poder ficar comigo lá, porque é muito difícil, sabe? Assim, eles lá e eu fico muito preocupada, que eu não sei o que está passando, não sei se está comendo, se está bebendo. As pessoas que estão com eles são muito responsáveis, só que é muito difícil, né? Porque mãe é só Deus mesmo para poder saber o coração de mãe, o que pensa, o que passa na cabeça. Mônica, última perguntinha, está quase terminando o nosso tempo. Tem algumas pessoas que falam assim, mas as crianças que estão lá estão sofrendo muito, né? Não pode deixar as crianças lá. Você falou, você está coordenando a creche. Isso. Então eu te pergunto, como é que as crianças, lá na Eliana Silva, hoje na audiência pública na Câmara dos Vereadores, tinha mais de 40 crianças, Isso. né? Estão sendo bem cuidadas as crianças? Muito bem cuidadas. Lá eles lavam as mãos, comem, sabe, 4 refeições por dia, entendeu? Assim, são orientados a higiene pessoal, a tudo. Tudo que a gente pode ensinar, assim, na medida do possível, está sendo passado para eles. Tudo de bom. Ok, Mônica, muito obrigado por essa entrevista. Hoje, então, aqui no Palavra Ética, nós entrevistamos Mônica de Lima Ferreira, nesse segundo bloco. E no primeiro bloco, nós entrevistamos Tatiane Louise Nonato Pinto, ambas da ocupação Eliana Silva aqui no Barreiro. Obrigado a todos que nos honraram com atenção. Obrigadão à direção aqui da TV Comunitária de Belo Horizonte, aos funcionários e até o próximo programa, com a graça de Deus.